em qual dessas frases nós temos um verbo que está ligando uma característica do sujeito com o sujeito? Em primeiro lugar, nós vamos marcar os verbos. Marta cantava. Qual é o verbo que tem aqui? Essa segunda frase aqui, Marta cantava todo dia, é do texto da Ana. Qual é o verbo dessa frase? Cantava? Cantava, muito bem. Aqui está o verbo, né? Vou marcar ele aqui, ó. Cantava é o verbo. Opa. Cantava é o verbo. Tá? Na de cima também. Cantava e cantava. Qual é o verbo na frase? A costureira tinha uma netinha. Tinha? Tinha, muito bem. Tinha. O patrão ofereceu um novo trabalho. Ofereceu? Ofereceu. O dia terminou. 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 O trabalho ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou. Aquele emprego parecia um sonho. Parecia. Tá? Então, aqui eu tenho os verbos marcados. Tá? Agora eu vou ver qual deles está ligando uma característica do sujeito com o sujeito. Então, ele está fazendo o papel de ligação. Quem é que encontra aí? Tem 2. Valendo ponto para a pessoa que disser primeiro. Certo. É na última. Quem é que está falando? Bernardo. Na última diz assim: aquele emprego parecia um sonho. Um sonho é uma característica do emprego? Sim. Sim. Então, sim, Bernardo. Parecia é um verbo de ligação. Nesse caso aqui, né? E a outra? Já vou marcar o ponto de Bernardo. Nosso ponto extra de hoje já foi. O patrão ofereceu um novo trabalho? Um novo trabalho é uma característica do patrão? Não. O patrão não, mas o trabalho que ele ofereceu. A palavra novo seria uma característica O dia terminou. Da palavra trabalho, mas não está ligado pelo verbo. Quem é que falou depois? Que tu falaste que é? O dia terminou? O dia terminou. Esse verbo terminou está ligando uma característica ao verbo, ao sujeito? Acho que sim, não? Eu acho que sei qual é. É o da netinha. Porque fala que a costureira tinha uma netinha. Mas a netinha é uma característica da costureira? Não é Não, prof, o trabalho ficou ótimo. Que é ótimo do ótimo, trabalho. uma característica, né, do trabalho, ó. Ótimo. Se eu tirar esse verbo aqui, dá o trabalho ótimo. Continua fazendo, assim eu não perco o baita sentido da frase. Então, sim, que ficou é um verbo de ligação, nessa frase aí, ó. Sempre eu tenho que procurar se essa palavra que vem depois é uma característica da palavra que veio antes. Tá? Ana, a netinha é alguma coisa que essa costureira tinha, mas não é uma característica da costureira. Quando eu pego o verbo tinha, eu pergunto assim, a costureira tinha, o que eu pergunto depois? Quem tinha... Alguma coisa? Alguma coisa, muito bem, o quê? Então, nesse caso aqui, ó, que tipo de verbo é quando ele me pede um complemento? Ó, é só pensar assim, o sentido vem, a costureira tinha, mas se eu não ponho a continuação, a frase fica incompleta. Costureira tinha o quê? Uma netinha. Então, nesse caso, que tipo de verbo é esse? Quando ele exige um complemento, ele exige
transitar, ele exige que continue o sentido dele. Transitivo. Transitivo, muito bem. Então, quando eu digo ter alguma coisa, ó, ela tinha o quê? Transitivo. Tá? Então, esse tinha aqui, ó, é transitivo. O patrão ofereceu um novo trabalho. O patrão ofereceu o quê? Um novo trabalho. Tá? Ele exige um complemento. Marta cantava. O que aconteceu com Marta cantava? Cantava o quê? Poderia, se aqui dissesse Marta cantava o Mas hino da se ficar só proclamação da assim, República. a frase ainda tem sentido. Tipo, Marta Isso, então, aqui, como está, a frase já tem sentido se eu só deixar a Marta cantava. Então, isso aqui é um verbo intransitivo. Ele não exige mais nada. Marta cantava, ela era uma cantora. Ponto. Então, não exige nada de complemento. Mesma coisa nessa aqui, ó. Marta cantava todo dia. Todo dia não é o complemento do cantava, é quando ela cantava, é um acessório. Então, aqui eu poderia ter posto ponto também, que já a frase faria sentido. Tá? Então, ele é intransitivo porque ele não exige complemento. O verbo cantava poderia ser transitivo em outro tipo de frase? Sim. Alô? Sim, poderia. Se eu dissesse, Marta cantava o hino da proclamação da República. Tá? Marta cantava a música preferida dela. Nesse caso, seria Marta cantava o quê? E ele seria transitivo. Tá? E aqui, o dia terminou. Que tipo de verbo é esse? Terminou. Ele exige um complemento? Não, é intransitivo. Não. É Só se intransitivo. ficar Muito, normal. muito bem. Ele é intransitivo porque ele não exige complemento nenhum. Tá? Intransitivo. Tá? Será que a gente viu todos? Porque o dia terminou, ponto. A frase faz sentido aí. Tá? Então, copiem todas essas frases aqui. Copiem todas essas frases. E façam a análise de cada verbo do lado. Coloquem cada verbo do lado o que ele é. Vocês vão poder usar isso para pesquisar na prova, porque vai aparecer esse tipo de coisa na prova. Que prova? A de quinta-feira, a mesma que eu botei o texto. Ah, tá.
Oi? Henrique, o que tu botaste na primeira? Prova essa quinta? Nessa quinta. Henrique, o que tu botaste nessa primeira aqui? Marta Tô tentando cantava. entender ainda, prof. Quem é que tá falando? O Henrique. Henrique, o que tu não entendeste? Não sei explicar aqui que eu não entendi. Tá, o que tu entendeste? Vai, Henrique. O que tu já entendeste? Arthur, o que tu botaste em Marta cantava? Arthur? Eu não sei. Ó, gente, ó, o que vocês têm que analisar é esse verbo. Ele tem três possibilidades. Uma é, ele está aqui só para ligar uma característica da Marta com a Marta? Prof, eu botei que ele é transitivo. Tá, por que tu botaste? Quem é que tá falando? Porque, tipo, ele não precisa de uma ligação, ele não precisa de um complemento para saber que a Marta estava cantando. Isso, então o nome disso, Maquinho, tu acertaste o argumento. O nome disso, quando ele não precisa, é intransitivo, ou seja, como se fosse que tu chegas aqui, ó, chega aqui no cantava e não precisa de nada aqui para continuar, ó. Então ele não vai transitar, não vai haver essa transição, não precisa. Basta chegar aqui, ó, e o sentido dele, o sentido desse verbo está completo. Ninguém faz uma pergunta assim obrigatória quando tu dizes Marta cantava. Entendeste? Ele poderia, em outras frases, ter um complemento. Se eu tivesse dito, por exemplo, Marta cantava a música que eu fiz. Nesse caso, ele seria transitivo. Por quê? Porque seria Marta cantava o quê? A continuação. Nesse caso aqui, não tem isso. Então, como é o nome dele? Intransitivo. Intransitivo, porque ele não exige um complemento. Intransitivo. Todo mundo está corrigindo? Intransitivo. Escrevam aí. E botem do lado, intransitivo, porque não exige complemento. Obrigatório, todo mundo botar. Não exige complemento nenhum. Tá? Todo mundo botou essa correção aí? Vamos lá, continuação. Marta cantava todo dia. Que tipo de verbo é esse? Ligação? É todo dia uma característica da Marta? Não, é transitivo. Eu preciso de todo dia para entender? Não. Não, é a mesma coisa, ó, ele é intransitivo. Para que serviu todo dia? Para dar uma ideia do tempo. É um acessório isso aqui. Isso aqui não podia estar lá no começo da frase? Não podia ser assim, ó? Todo dia a Marta cantava? Podia, né? Então, continua sendo intransitivo. Marta cantava, ponto. Tá? Próximo. A costureira tinha uma netinha. Que tipo de verbo, Yuri, é esse tinha?
Verbo ter. Yuri. Ele falou no chat. Lê para mim aqui, ó. Ter. Ter. E que tipo de verbo é esse? É transitivo, intransitivo ou de ligação? Você está perguntando para mim ou para o Yuri? Pro Yuri. Yuri? Pedro Santana? Se eu só tivesse dito a costureira tinha, Pedro Santana, o que que tu farias? O que qualquer pessoa faria? Noah, Botar um ponto de interrogação. uma pergunta, né? O que a pessoa perguntaria? O quê? O quê? A costureira tinha o quê? Então, exige um complemento. Então, qual seria o tipo desse verbo? Posso falar, prof? Pode, Bernardo. Transitivo. Transitivo, porque exige um complemento. Tá? Transitivo, porque exige um complemento. Ó, uma netinha é o complemento. Se a pessoa só chega para mim e diz a costureira tinha, eu vou achar que eu não ouvi bem e vou perguntar, tinha o quê? Né? O que aconteceu com o patrão ofereceu? Se eu só tivesse dito o patrão ofereceu. Grazi, o que tu perguntarias? O patrão ofereceu. Grazi? Grazi? João Gabriel, o que tu perguntarias? Se eu tivesse dito o patrão ofereceu. Grazi, sim, um novo trabalho. Opa, o quê? Ótimo. Tá? Então a pergunta seria: o patrão ofereceu o quê? E aí a Grazi respondeu: o quê? Um novo trabalho. Então ele é transitivo, porque ele exige um complemento. Depois a gente vai ver até que esse verbo oferecer, ele exige dois complementos. Porque se eu disser o patrão ofereceu um novo trabalho, mesmo assim tem mais uma pergunta para fazer, que seria: para quem? Aí depois a gente vê essa. Vamos lá, Evelyn. Ou qual? Oi? Ou também podia ser qual o trabalho. Mas aí já é outro acessório, né? Evelyn, o dia terminou. É intransitivo? É intransitivo, porque não exige complemento. O dia terminou. Mesmo que eu tivesse dito o dia terminou bem, continuaria sendo intransitivo, porque não exige complemento. E aqui, o trabalho ficou ótimo. O que é isso? Opa. Que tipo de verbo é esse? Que tipo de verbo é esse? Ligação? Muito bem, Kia. Estou apostando em ti para acertar amanhã, quinta, tudo que for sobre ligação. Verbo de ligação, por quê? Porque senão ia ficar tipo trabalho ótimo. E ficou ótimo. Ele tá falando que foi o trabalho que ficou. Uhum. Liga uma característica do sujeito, né? Ao sujeito. Pronto. E por último, o emprego parecia um sonho. Parecia ótimo também. Mesma coisa, verbo de ligação, porque liga uma característica do sujeito ao sujeito. Tá? Os dois últimos são a mesma coisa, o mesmo tipo de verbo.
Anotem agora essa correção. Proibido não ter isso no caderno. Tô até com vontade de botar as mesmas frases na prova. Brincadeira, já botei outras. Tá, prof, o que é o último? Quem é que tá perguntando? O Henrique. Henrique, o que é o último, Henrique? Não sei, sei lá, tá muita informação pra minha cabeça. Verbo, aí é Mas é que eu transitivo e acabei de dizer, o intransitiva. último é o mesmo do penúltimo. São os dois verbos de ligação, porque ligam uma característica do sujeito ao sujeito. Tá? Entendeu, Henrique? Henrique, só que tu está me dizendo que são muitas informações, mas isso nós estudamos em várias aulas. O verbo de ligação em várias. Ah, quando eu mexo aqui, o sublinhado... Tá vendo o que aconteceu? O sublinhado misturou tudo. Bom. Tá? Alguém ficou com dúvida disso? Não, Oi. Oi, Bernardo. dúvida, prof. Oi? Tenho uma dúvida. Fala. Eu disse que não tenho. Não entendi. Eu disse, prof, que eu não tenho uma dúvida. Ah, entendi agora. Entendi. Henrique, tu mesmo que estava confuso, agora me ajuda. Me dá um exemplo de frase com verbo de ligação, Henrique. Aquele emprego parecia legal. Aquele emprego. Opa, depois eu arrumo. Parecia legal. Isabela Medeiros. Já voltou para a sala? Isabela Florencio. O Henrique acertou essa questão? Eu pedi para ele me dar um verbo de ligação. Vê se o Henrique acertou. Isabela? Sim, acertou. Por quê, Isabela? Porque se não tivesse o verbo, ficaria meio estranho. Ficaria esse sentido. Mas isso, qualquer verbo, mesmo que não seja de ligação, também aconteceria isso. Então, para o verbo de ligação até, ele é um que a gente até pode meio que tirar sem perder tanto da frase. O que a gente vai dizer para ter certeza que é um verbo de ligação? Que ele, ó, o nome dele já está dizendo, ele liga uma característica do sujeito com o sujeito. Então, vamos ver. Legal é uma característica do emprego? Dela? Oi, desculpa, tinha travado. Tá. Legal é uma característica do emprego? Sim. Sim. Então, sim. Ó, aqui está o verbo de ligação. Ele está ligando essa palavra aqui e essa palavra, sim, é uma característica do sujeito. O sujeito é aquele emprego. Então, ele é um verbo de ligação mesmo. Então, Henrique, acertou. Tá? Noah, me dá uma frase com verbo intransitivo. Noah? Noah está no nosso mundo? Noah, está aí?
Ah, entendi. O bebê caiu. Eu fiquei tentando entender se era por isso que tu não estava vindo. O bebê caiu. Ai, coitadinho. O bebê caiu. Mas caiu em cima da cama, tá tudo bem. O Noah disse que isso aqui é um verbo intransitivo. Por que, Noah? Noah? Por que isso é um verbo intransitivo? Pedro Brom, por que isso seria um verbo intransitivo? Porque ele mudou a posição na frase. Não. Não é? É porque o áudio fica travando às vezes daí. Olha só, o verbo é caiu, não tem mudança de posição. Por que ele está dizendo que esse verbo é intransitivo? Porque não. Esqueci a palavra. Não. Exige. Não exige nenhuma. Nenhum complemento. Nenhum complemento. Eu ia falar Muito mudança. bem. É isso mesmo, Pedro. Ó, o bebê caiu, ponto. Deu para entender a ideia do verbo cair, ela ficou completa, eu não perguntei mais nada. Poderia dizer ontem, do berço, porque o seu pai, não sei o quê, sua mãe, ou o seu... Poderia, mas não é obrigatório. Então, ele não precisa, não precisa transitar, ele não precisa continuar para ter um sentido. Então, muito bem, Noah, acertou, esse é um verbo intransitivo. Estou apostando em ti amanhã, quinta, para acertar os verbos intransitivos. Próximo, João Gabriel. Me dá um exemplo de frase com um verbo transitivo. João Gabriel? Não, prof. Oi? Não sei. Todo mundo aproveita e já vai pensando. Oi? João? Não sei. Não sei, continua a frase. Não sei a resposta. Pode ser isso? Não. Verbo transitivo. Deixa eu ver quem vai analisar. Júlia Luiza. O João Gabriel respondeu certo quando ele diz não sei a resposta. E ele nos diz que isso é um verbo transitivo. Júlia Luiza? Ó, o verbo é sei. Acho que tá certo. Tá Não, certo. então, Por quê? porque se tirar o sei, fica não a resposta. Não. Mas, gente, olha só, para classificar esses verbos, não adianta pensar se tirar ou se não tirar. O que eu tenho que pensar é, ele exige um complemento ou ele não exige? Quem diz Exige. não sei, não sabe o quê? A resposta. Isso aqui é o complemento. E quando tem um complemento, quando exige um complemento, significa que ele precisa continuar transitando, ó. O sentido não para só no verbo saber. Então, exige complemento. Tá? Exige complemento. E por isso, ele é transitivo. Tá bom? Vai, Davi. Davi, outro verbo transitivo.
Exemplo de frase. Ô, Davi, o bebê Caio, como que tu vai dar a mesma frase que o Noah deu, sendo intransitivo, para outra sendo transitivo, se o verbo é o mesmo? Tá? E caiu né? Outra pessoa, então, que possa dar. Arthur, um exemplo de verbo transitivo. É a última de hoje. Tua chance dourada. Arthur? Arthur é? Fabiola? Oi. Vai. Um exemplo de outra frase com verbo transitivo. Tem um lindo colar africano. Oi? Lindo colar africano. Lindo colar africano? Vê se que eu ouvi. Lindo colar africano. É isso? Fabiola? Isso. Isso aqui pode ser uma frase nominal, mas ainda não é uma frase verbal. Não é uma oração, porque falta um. O que falta? Para ser uma oração tem que ter um. Posso falar, prof? Vai. Verbo. Verbo, muito bem, tem que ter um verbo. Então, poderia dizer assim, este lindo colar africano, aí um verbo. Ou poderia ter um verbo antes. Não sei quem, este lindo colar africano, Fabiola. Como é que poderia ser? Fabiola? Pode ser um verbo. Oi? Fabiola? Prof, bota ganhei logo. Ganhei. Ganhei este lindo colar africano. Tá. Aqui eu tenho uma oração, né? Porque tem verbo. E que tipo de verbo é esse? Transitivo. Transitivo. Por quê? Porque quando eu digo que ganhei, eu preciso do complemento. Quem ganhou, ganhou o quê? Então, esse verbo sozinho não consegue parar aqui e a pessoa fica satisfeita. Não. Ganhei o quê? Este lindo colar africano. Então, verbo transitivo. Tá? Ó, toda essa matéria aqui, nós vimos e revimos em algumas aulas. Falta a gente ver os tipos de transitivo, e foi por isso que nós estudamos as preposições, e todas as combinações, e todas as contrações. Tá? Que também vão aparecer na prova, as combinações e contrações. Então, deem uma olhadinha em tudo isso, para a próxima aula. E agora, dá tempo de ler, de ouvir um texto? Não, né? 11h05 já. Tá, na próxima aula a gente vai ouvir, se der tempo, de alguns, de quem quiser ler. Tá bom? Ó, é muito importante, desde o início do ano eu venho trabalhando esses conteúdos de análise sintática do sujeito, predicado, tudo isso. É muito importante ir compreendendo cada um dos pontos. Se vocês se dão conta, e eu estou boiando, a professora ficou falando, ficou perguntando, e eu não saberia responder, é porque está na hora de eu voltar, pegar as folhinhas, pegar o caderno, fazer os exercícios de novo, para ir entendendo. Olhar os vídeos, fazer as perguntas em aula.
Dizer que não entendi nada, não dá, mas dá para estudar e tentar entender onde, que parte eu ainda não sei. Combinado? E aí podem perguntar. Tá? Alguém ficou com dúvida ainda? Não. Prof, eu não tenho uma dúvida, mas